Olá, esse é o podcast da disciplina Teoria e História do Urbanismo, com o professor Diego Ramos. Nós somos alunos da instituição Unilassalle RJ e nesse podcast nós vamos falar sobre o capítulo 5 e 6 do livro A História da Cidade, por Leonardo Benévolo, que trata um pouco sobre a história do Império Romano, desde seu surgimento até sua queda. Eu sou o Vitor, que eu vou falar um pouco sobre o início do Império Romano, e o Rafael vai falar um pouco sobre a cidade em si, e o Nakamura ele vai falar sobre o final, já sobre o Império Bizantino. A gente vai procurar apresentar esse conteúdo, né, através de tópicos, fazer uma breve explicação, né, e a gente vai trabalhar também com as imagens, né, que a gente vai disponibilizar aí no YouTube, para entender melhor, né, como foi a cidade de Roma mesmo, esse funcionamento, assimilar também melhor esse conteúdo, né. Aí o Vitor vai continuar falando sobre esse início, né, de Roma e como se desenvolveu essa grande cidade. Bom, a história de Roma ela começa com uma mitologia, como era comum naquela época. Era meio Game of Thrones aquilo, porque ainda mantém-se discussões sobre como foi o início de Roma. Os romanos acreditavam que a cidade tinha surgido a partir de 2 filhos gêmeos, do deus Marte com a princesa Réia Sílvia, filha de Númitor, um rei de um território acima de Roma, ali, Alba Longa. A mitologia conta que Amulio, irmão do rei, deu um golpe aprisionando o irmão e sua sobrinha, para que não pudesse gerar descendentes. Até que então Marte desposou a princesa com o intuito de quebrar esse plano de Amulio, e ao saber do nascimento, Amulio jogou as crianças no rio Tibre. Porém, com a força que ele jogou, as crianças foram parar nas margens do rio, onde uma loba adotou, encontrou e os amamentou, até que foram encontradas por um casal de pastores. Em sua fase adulta, alguns pastores vizinhos levaram Remo ao rei, Amulio. Eles descobriram a verdade sobre o nascimento de Rômulo e Remo. Então, esses vizinhos levaram com o intuito de receber regalias ou qualquer coisa que seja. Então, os pais adotivos de Rômulo tiveram que contar a ele sobre a verdadeira história de seu nascimento. Com isso, então, Rômulo ele foi ao palácio, em Alba Longa, libertou o irmão, libertou seu avô e matou Amulio. Como agradecimento, em 753 a.C., Númitor dá o direito de Rômulo fundar uma cidade às margens do rio Tibre. Essa é a história do surgimento de Roma, como os romanos acreditavam que a sua história tinha surgido. Porém, acredita-se que o povo romano surgiu a partir da junção de 3 povos, que eram os gregos, os etruscos e os italiotas. Roma se iniciou às margens dos territórios etruscos, na região da Península Itálica. O local em questão era rodeado por inúmeros povos que viviam em guerra. Eles eram meio que uma liga religiosa que era governada por aristocratas, os pessoas mais ricos, né? Eles meio que se juntavam e decidiam qual reino, qual povo deveria crescer, qual povo deveria morrer. Eles faziam guerra entre eles. Era um local meio incerto, era cheio de guerras. Um local péssimo para uma aldeia nova surgir. Esses povos mais tarde foram dominados por Roma, só que isso daí já é mais para frente. Algumas fontes dizem que a colina inicial de Roma tenha sido o Monte do Capitólio. É porque Roma ela surgiu em 7 colinas, que era o Capitólio, Quirinal, Viminal, Célio, Aventino e Palatino. Acredita-se que ela tinha sido criada no Capitólio, porque o Capitólio ele tem meio que uma função simbólica ali, ele é a acrópole da cidade. Ela era um dos montes mais altos, sendo que era voltado para os deuses. Porém, os historiadores afirmam que a colina inicial de Roma tenha sido Palatino, porque ela era facilmente defensável, as suas encostas eram mais íngremes e era mais fácil de ser defendido, né? Por volta do século 7 a.C., Roma ela começou a partir da monarquia, onde o povo foi governado por um sistema onde 7 reis possuíam poder absoluto. Por volta de 575 a.C., os reis etruscos dominaram Roma, influenciando decisivamente no início de sua civilização. Contudo, outros monarcas violentos e tirânicos que desprezavam as decisões e conselhos do Senado surgiram. Alguns reis que tomaram o poder logo depois acabaram
proporcionando inúmeras rebeliões, guerras, e eles não se importavam com a questão do Senado, que era algo que Roma estava acostumada desde seu início. E com isso, em 509 a.C., surge a República Romana, que eram as famílias patrícias, aquelas desde seu início, lá que possuíam extrema influência no Senado. Elas deporam o último rei etrusco, proclamando a República. Esse período durou 500 anos, que foi até quando Roma teve que dividir poderes para conseguir organizar o seu território e governá-lo. Esse período de 500 anos ele foi marcado por grandes conquistas romanas, mas também grandes conflitos. É sério, tipo, se você pesquisar esse período, Roma teve com certeza mais de 6, 7 guerras aí que ela disputou simultaneamente. Enquanto ela tinha frente de guerra em um lado, no sul ela tinha frente em guerra em norte, e ela conquistava outros locais, e foi quando Roma se expandiu. Foi com a chegada da República. Uma coisa legal de falar, aproveitando o gancho da República Romana, era a questão da escravidão. Em Roma, a escravidão não acontecia como a gente conhece hoje, como os navios negreiros, dominação dos povos africanos, entre outras coisas. Era sim dominação de povos, mas acontecia a partir da dominação daqueles povos que se erguiam contra Roma. Essas guerras aconteciam, né, e os derrotados eles acabavam virando escravos. Porém, um plebeu poderia ter um escravo, por exemplo. E um homem livre ele poderia virar um escravo para pagar suas contas, para pagar suas dívidas. Assim, chegou um momento que Roma tinha tanto escravo que eles tinham que andar como se não fossem escravos, entre aspas, porque se eles percebessem que eles eram um maior número, acabaria acontecendo rebeliões, e aconteceu isso algumas vezes. Mas voltando, Roma foi marcada por guerras, invasões e rebeliões, e em sua república não foi diferente. Esse período aí da República ele foi palco de algumas rebeliões entre as classes sociais, que aconteceu entre os plebeus e os patrícios, que proporcionou conflitos entre os séculos 5 e 3 a.C. Esses conflitos eram onde os plebeus exigiam direitos sobre o Senado, que, como eu disse lá em cima, eles não tinham poder, eles não era assim desde o início, só foi depois desses conflitos que os plebeus eles conseguiram direito sobre o Senado, a ter um cargo ali, ter voz sobre o Senado. E também foi quando a Roma cedeu o Monte do Aventino para esse povo, porque antes eles eles eram moradores do Monte de Célio, que era o monte mais baixo na fronteira da cidade, ou seja, o mais fácil de ser invadido. Logo depois disso eles conseguiram outro local da cidade, no qual eles tiveram a oportunidade de crescer e viver lá. Outro marco na República Romana foi a invasão gaulesa da cidade em 378 a.C., onde a mesma foi sitiada, incendiada e destruída. Bom, essa invasão até meio que teve uma reflexão na cidade. Foi quando surgiu a muralha de Sérvio Túlio. Esse período também foi marcado por inúmeras guerras, algumas delas as Samnitas, as Púnicas, Lusitânicas, de Macedônia, entre outras. Essas guerras aí eram nada mais do que a expansão romana, né? Sendo que algumas delas elas duraram tanto tempo, travadas do meado do século III até o meado do século II, que elas tiveram frentes de batalha simultaneamente organizadas por Roma. Um exemplo é as guerras romano-macedônicas e as guerras púnicas. Enquanto Roma se defendia ao sul, os cartagineses, que era um território, uma república que ficava ao sul do continente africano. Eles possuíam um completo poder sobre o mar Mediterrâneo, ou seja, maior controle sobre o mercado naval. Enquanto essa guerra ocorria, existia também a guerra romano-macedônica, que era ao leste, se não me engano, nordeste ou leste de Roma. Essas duas frentes elas coexistiram durante um tempo e ela venceu. Venceu muitas guerras onde sua maioria era acompanhada de conquista de terras, povos e rotas. Porém, os conflitos púnicos marcam uma das maiores conquistas romanas, abrindo portas para o seu expansionismo. Essa foi uma das guerras mais importantes vencidas pela Roma Antiga, porque a partir da vitória de Cartago, Roma ela já era uma potência do exército, potência terrestre, sendo que ela
ela ainda perdia em questão naval para o povo de Cartago. E quando, após o terceiro conflito, nas Guerras Púnicas, Roma venceu, conseguiu controle total sobre o mar Mediterrâneo. O mercado em si ficou mais rico, cresceu, entre outras coisas. Foi uma forma de conseguir também maior força para o seu exército, porque as Guerras Púnicas duraram 3 conflitos, como eu tinha dito, e foi do século III ao século II a.C. Esses 3 conflitos, os 2 primeiros, Roma ganhou, e Cartago teve que pagar inúmeras indenizações, teve que disponibilizar alimentos para os seus exércitos, entre outras coisas. E no terceiro conflito foi meio que um vacilo de Roma, com medo de Cartago se reerguer, por mais que ela tenha perdido 2 conflitos e tendo que pagar indenizações, eles foram lá e destruíram Cartago, marcando o fim entre 149 e 146 a.C. E com isso, Roma começou a se expandir. E a expansão levou sua forma de construir a cidade romana, por inúmeros povos, né? E é muito legal ver que logo depois dessa expansão, no qual Roma levou essa forma de pensar a cidade, vem como ela adquiriu alguns costumes dos povos etruscos lá na península, lá no início da Península Itália, com todos aqueles povos em torno, os umbros, os gregos, os etruscos, que vai ter na imagem aí no nosso vídeo, onde alguns templos romanos ainda levavam meio características da arte etrusca, arte e arquitetura etrusca. Muita gente tem essa visão de que Roma sempre foi uma cidade extremamente bem organizada, com carro e decumano, alguns distritos voltados para cada parte da cidade, seja militar, de lazer, entre outras coisas. Roma, ela surgiu como uma cidade comum surge, com um caráter meio orgânico. Então, Roma se desenvolveu em meio às destruições e reconstruções, porque era o que mais ocorria naquela cidade. Sempre havia alguma rebelião, alguma invasão, incêndio, entre outras coisas. Com isso, a cada reconstrução, Roma levava alguma coisa consigo, ou seja, algum líder tinha alguma grande empreitada. Essa parte no livro até você meio que vai lendo rápido, porque é tanta gente fazendo tanta coisa naquela cidade. É um líder que bota um aqueduto, é outro líder que bota uma ponte, é outro líder que faz isso daqui, outra coisa, que você até se perde. Porém, essa questão de Roma, como conhecemos hoje, com carro decumano e as suas diretrizes bem marcadas por cada lado da cidade, só aconteceu por Nero em 64 d.C. Nero era um vacilão, né? Ele, em 64 d.C., com a ameaça de invasão à cidade de Roma, ele ateou fogo à cidade inteira. Ele se defendeu dizendo que era uma forma de não deixar nada para os invasores, ou meio que espantá-los, né? Porque ele já não tinha mais o que invadir, eles iriam embora. Eu acho que meio que funcionou, né? Porque logo depois desse incêndio, Nero ele destruiu inúmeros bairros plebeus, construiu a sua casa, a Domus Maximus, que era a grande mansão dele, no qual existia um colosso dedicado a ele, enorme, no qual, tempos depois, foi destruído e colocado o Coliseu. Eu acho legal também trazer como os romanos viviam, as casas civis romanas. Essas casas eram divididas em 2 grandes grupos, as insúles e as domos. As domos, elas eram destinadas às famílias mais ricas, mais abastadas da sociedade romana. Eram domínio dos patrícios, como eu informei lá no início. Eles estão na história romana desde seu surgimento e só acabaram quando Roma acabou. A domos, como nós conhecemos, nada mais é do que a casa pátio. E em seu início, a gente vê em livros e tal, nós vemos em livros que a domos, ela possui 2 pátios, porém isso é só no seu final. No início, a domos, ela possuía só um pátio, que era onde ficava localizado o átrio. Nesse local era onde era recebidas as grandes visitas, onde possuíam as estátuas dos bustos dos líderes da família. E no centro daquele pátio existia onde ficava o reservatório de água da casa. Era meio que uma coleta de chuva, também possuía água encanada, sistema de esgoto, entre outras coisas. Porém, com o passar do tempo, foi colocado outro pátio, que era o perístilo agora,
que dessa forma o átrio ele ficou só com o intuito de reservatório de água e recepcionar visitas comuns, né? E o Perishon, ele recebeu o objetivo de receber aquelas grandes visitas. Nesse segundo pátio existia uma piscina no interior. Essa piscina era rodeada por inúmeros jardins coloridos, toda aquela pompa, entre outras coisas. Já na fachada existiam jardins de descanso que eram murados, e nesses muros era onde se desenvolviam alguns mercados, né? Era a forma como as famílias conseguiam seu sustento. Ali ficavam mercadinhos, e dessa forma meio que cada família possuía o seu, e a cidade meio que ganhava vida a partir disso. E em contraponto, a classe plebeia se abrigava nas insúries, que eram grandes construções que ocupavam quarteirões inteiros. Elas chegavam até 20 metros de altura. Inúmeras famílias moravam ali de aluguel. E as insúries também possuíam mercadinhos na questão do térreo, no pavimento do térreo, só que eram meio que o equivalente aos camelôs. Era meio que equivalente aos camelôs de hoje em dia. Em seu ápice, Roma chegou a atingir 700 mil pessoas ou a 1 milhão de pessoas. Ela contava aproximadamente com 1.790 domos e 44.300 insúlies. Suas construções chegavam até aproximadamente 21 metros, de 6 a 7 andares. A cidade possuía um sistema de água corrente, esgoto, estradas e pontes. Agora o Rafael vai pegar um pouco e falar sobre a expansão do Império e as construções e a cidade romana. Então, galera, falando um pouco mais sobre a expansão do Império, né, que até o Vitor chegou a dar uma pincelada, né, e o Império Romano, ele difundiu toda essa cultura muito rapidamente pelos territórios, né, que ele conquistava, porque eles faziam uma série de intervenções em todos os territórios que eles alcançavam, e isso ajudou muito eles a não só conquistarem, mas estabelecerem realmente, né, novos territórios, né. Eles conseguiram criar um modelo e aplicar por todas as cidades que eles conquistavam. Todas as cidades praticamente seguem um mesmo padrão, né, e a gente vai falar sobre elas aqui, né, sobre as suas estradas, os aquedutos, as construções das suas fronteiras, as cidades em si. E tudo isso que eles conseguiram atingir foi por causa de métodos construtivos muito avançados para a época, que foram derivados do mundo helenístico, né? Principalmente daquela junção dos povos gregos, etruscos, que o Vitor falou também um pouco. Então eles adquiriram muito conhecimento, né, de engenharia, de arquitetura também, e por isso eles conseguiam criar essas construções que muitas até estão aí até hoje, né? E uma das principais construções deles, que era as estradas. E para os romanos a estrada era algo muito importante, porque com as estradas, né, eles criavam uma malha extensa por todo o seu território, que dava um fácil acesso a qualquer ponto do território, a qualquer fronteira. Eles conseguiam chegar rapidamente por causa dessas estradas, por isso eles prezavam muito. E por isso também eles tinham um forte poderio militar, não só por causa do contingente, né, do tamanho do seu exército, mas também por esse fator de eles conseguirem levar o seu exército muito rapidamente. Então, quando eles sabiam que ia começar uma guerra, enquanto os outros povos, né, estavam levando suas tropas ainda e tal, demorava alguns dias, semanas, o exército romano chegava ali muito mais rápido. Então isso também era um fator determinante para eles ganharem as guerras e as batalhas. Então, principalmente, as estradas serviam para a movimentação dos exércitos. E depois era utilizada para tráfego comercial, comunicação administrativa, entre outras coisas. E o seu comprimento, eles prezavam por ser o mais retilíneo possível, porque também pensando no fato de a locomoção ser mais rápida, né? Então, para ter um trânsito mais fluido, rápido, fácil, eles prezavam muito por essa estrada ser reta, sem, né, grandes subidas, descidas. E mesmo quando eles encontravam obstáculos, até mesmo grandes obstáculos, né, eles davam um jeito de passar por eles, ou seja,
Algumas rochas grandes eles tiravam, se fosse muito grande eles até cortavam as rochas. Poderiam também escavar galerias, né, túneis, nivelavam relevos. Também outra parte importante, eles criavam até pontes, né? Se tivesse um rio, eles criavam pontes, muitas são usadas até hoje. Tudo isso para, né, conseguir colocar suas estradas, ter um fácil acesso a todo o seu território. E falando um pouco sobre, acredito que a construção que a gente mais lembra dos romanos, né, que são os aquedutos. Eles basicamente serviam para transportar a água das nascentes dos rios até as cidades, né? Os romanos eles já entendiam os benefícios da água filtrada, né, de uma água pura, limpa. E é interessante que esse serviço, né, essa canalização da água e distribuição na cidade, ele era majoritariamente um serviço público. Então, a água chegava sempre, né, numa praça, enfim, que tem uma fonte e atendia ao público. E depois aos usos individuais, né, em casas, geralmente das pessoas mais ricas, né, mais abastadas. A estrutura de canalização dos aquedutos era composto por um conduto retangular, que era chamado de especos. Ele era revestido por um reboco de tijolos em pó, que era chamado de opus signino. Toda essa canalização, ela possuía um declive constante, que era aproximadamente de 10 a 2 metros por quilômetro. Ou seja, era algo muito imperceptível, assim, mas eles faziam questão de ter esse declive, porque dessa forma a água ia chegar numa velocidade adequada, né, constante, até as tubulações das cidades e tal, porque ela tinha que chegar numa velocidade que não iria sobrecarregar o sistema, né? Porque se chegasse numa velocidade muito alta, poderia destruir as tubulações, né? A força da água poderia quebrar várias coisas durante o percurso. Então ela precisava chegar numa velocidade menor. E para apoiar toda essa estrutura, né, eles construíram arcos, né, várias pontes com arcos que também estão lá até hoje, né? E ao longo desse percurso e na chegada também existiam reservatórios de decantação, que eram chamados de piscinae limariae, e tanques de distribuição, que eram as castelas. E basicamente era isso que os romanos utilizavam para trazer a água das nascentes até as suas cidades, abastecer as suas cidades. Outra conjunto de construções, né, muito importante para o Império eram as construções dos limites, né, as linhas fortificadas, ou seja, as suas fronteiras. Né? Como a gente sabe, o território do Império Romano era muito extenso, né, uma proporção gigantesca, e precisavam ser protegidas essas fronteiras, né? Então, as fronteiras elas eram abastecidas com um conjunto de benfeitorias que eram espalhados por uma determinada faixa do território. E esse limite, basicamente, era construído por uma estrada e também possuía uma escavação artificial, ou um rio, se existisse, no caso, que era chamado de fossatum, e também existia um muro, que era chamado de vallum. Essa basicamente era a estrutura da fronteira, né, do limite mesmo. E ao longo do território existiam castras, que eram acampamentos, castelas, que eram presídios menores, burges e turres, que eram bases fortificadas, e opidas, que eram as cidades fortificadas ao longo desse território. Então, basicamente, era assim que eles construíam as suas fronteiras. Bom, e para compreender um pouco sobre como o Império Romano conseguiu tanto território, né, e como ele conseguiu estabelecer esse território, não só conquistar, né, mas colonizar esse território, a gente parte para a colonização dos territórios agrícolas, e que era baseado principalmente na criação das centuriatio. Centuriatio, que era o território agrícola, né? Basicamente, eles traçavam estradas formando uma malha pelo território cultivável, né, pelo território que eles conquistavam. E essas estradas eram classificadas em decumani, que eram estradas paralelas à maior dimensão do território ou à estrada principal, né? E os cardines, que eram perpendiculares aos decumani e eram menores também.
A partir dessa divisão, eram criados lotes, né, quadrados, que eram chamados de centuriae, que possuíam cerca de 50 hectares, e que eram distribuídos aos proprietários, né, podendo chegar até 100 proprietários de uma centuriae só. Toda essa operação era executada por técnicos, né, pessoas que realmente eram treinadas para isso, né, eram especializadas nisso, que eram os agrimensori ou os gromatici. E eles utilizavam um instrumento chamado groma para delimitar toda essa divisão e construir essas estradas. Os textos falam que essa divisão era orientada pela astronomia, pela ciência augural, estrelas e tal. Mas na prática, os estudos provam que eles buscavam aproveitar melhor a forma do território, né? E eu estava pesquisando um pouco sobre essa questão da groma, enfim, da agrimensura, e é interessante que essa prática da agrimensura, ela ocorre desde as civilizações antigas, né? Os egípcios, gregos já faziam isso. No Egito, o agrimensor era um funcionário nomeado pelo faraó e ele tinha a tarefa de avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras. Eles prezavam muito pela propriedade. Então, eles precisavam de um método, de alguma forma de medição de terras, né, para auxiliar tanto na demarcação do território mesmo, como também na arrecadação de impostos. Então, desde essa época, já se via essa necessidade de, né, demarcar, delimitar um território, enfim. E voltando, né, para Roma, eles colonizavam os territórios dessa forma. Eles marcavam um centro com a groma, determinavam onde ia ser, no caso, o cardo máximo e o decumano máximo, e a partir daí eles criavam os cardines e os decumani. Isso quando o território não possuía cidade, enfim, era um território novo. Se já existisse a cidade, eles criavam já a centuriatio a partir da cidade que já existia lá, né? Então assim foi que os romanos garantiram uma penetração capilar no seu sistema agrário, econômico, administrativo, de uma forma muito efetiva, sem precedentes. E falando um pouco das cidades, né? Após a criação da centuriatio, era projetada a cidade, né? Quando não existia uma cidade já nos territórios. E ela era localizada nos eixos principais, né? No cardo decumano, no ponto onde eles se encontravam, era o centro ideal da colônia. E caso já existisse a cidade, né? Eles utilizavam a cidade existente como um ponto, ou se eles achassem que aquele ponto não era, enfim, não era muito bom, não se adequava muito, eles criavam outro ponto da colônia, outra cidade. E o projeto da cidade basicamente se dá da mesma forma que a Centuriatio, só que numa escala mais reduzida. E também era um projeto mais variável, mais maleável, né? E na cidade, basicamente, as principais construções eram o fórum, templos, termas, as casas, edifícios públicos e comerciais, e o anfiteatro, que geralmente ficava fora da cidade, né, do limite dos muros. Os romanos fundaram cidades muito importantes, tanto dentro da Itália, né, como Milão, Turim, Florença e várias outras, como fora da Itália, né, Paris, Londres, Viena, foram todas criadas pelos romanos. Então foi assim que os romanos conquistaram tantas terras, né, tanto território, e se expandiram, chegando até Bizâncio, né, até o Império Bizantino, que o João vai falar agora um pouco mais. Basicamente foi isso. Para dar continuidade no capítulo 5, eu vou falar sobre Bizâncio. Até o Rafael deixou a deixa aí para eu começar. E eu anotei algumas curiosidades sobre Bizâncio. Ela era classificada a cidade colonial mais rica e mais importante da Grécia, devido à sua localização, que era excepcional, porque ficava entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. E como a gente sabe, usava muito com plantio, agricultura, cuidado com animais, enfim. Ela era dividida em 14 regiões,
E em 414 d.C., aumentava ainda mais a construção de muros. E esses muros ficavam traçando a cidade, criando tipo um condomínio mesmo. E aí, cada vez, eles iam aumentando um pouquinho mais o muro, um pouquinho mais, e conseguindo mais terreno, e iam se expandindo cada vez mais desse jeito, até os tempos de hoje. E esses muros também serviam para definir os limites da cidade, tipo os bairros, enfim, era um muro que ia de ponta a ponta. Aí, agora falando do interior da cidade de Bizâncio, elas continuavam tendo muitas transformações, assim como o externo. Em Roma, tinha as cidades de Capitólio, Palatino e Circo Máximo. E já em Bizâncio, se transformou em Acrópole, Palácio Imperial e Hipódromo, respectivamente. Como a cidade cada vez aumentava mais e tinha muitos habitantes, precisava mais ainda de meios de locomoção e de receber mercadorias e também enviar, porque era um lugar muito bom de produção. Só que em 532 teve um incêndio, 532 d.C. E depois desse incêndio, reconstruiu o palácio e realizou a Igreja Imperial de Santa Sofia, onde dava o retorno de experiências artísticas de todo mundo, porque até então estava parado devido às religiões que tinha, né, em Roma. Falando um pouco da Igreja de Santa Sofia, tinha um sistema de cobertura em arco, acabamento com metais preciosos no interior, que seriam mármores, mosaicos de vidros, alfaias de metal, entre outros acabamentos, alcançando um novo equilíbrio. Com isso, essa igreja de Santa Sofia gerou um novo ciclo da arquitetura bizantina, árabe e persa, porque ela permitiu novos sistemas de arte de volta. Então a arquitetura ficou um pouco mais livre, os artistas, tudo voltou a circular. Na parte mais externa da cidade, construiu a Igreja dos Santos Apóstolos, sobre o local da tumba de Constantino. Só que alguns anos depois ela foi destruída, só que serviu para a construção da Igreja de São Marcos, na Veneza. Falando sobre as curiosidades, hoje Bizantino se transformou em Istambul, que é uma grande cidade da Turquia, que se divide entre Europa e Ásia. Até hoje, é possível observar as construções de antigamente, hipódromos romanos, obeliscos egípcios, mesquitas, além da grande Basílica de Santa Sofia. Isso foi uma pesquisa que eu realizei na internet e sobre turismo mesmo. E eu achei um fato muito curioso, porque você vê que construções de tão antigamente ainda predomina até hoje lá e sendo ponto de turismo. Aí outro fato curioso que eu anotei é que até hoje no mercado atual encontramos azulejos de revestimentos de mosaicos que haviam naquela época dentro da igreja de Santa Sofia. A sua grande cúpula torna-se mais impactante nos dias atuais. Você pensar que hoje em dia é difícil fazer uma cúpula e de tamanha importância e tamanho dimensão mesmo, e naquela época sem muito material e prática eles já conseguiram fazer e está de pé até hoje. Outra coisa que eu estava pesquisando é que a tradição de turismo atual na Turquia prevalece desde aquela época em que estamos estudando, ou seja, os banhos. Eles são conhecidos por Amon. Se realizam em um ambiente cercado por mármore que conserva o calor interior, semelhante a uma sauna, porém mais úmido. E para concluir esse capítulo, Constantinopla continua a capital do Império do Oriente, até o século XV, saqueados pelos cruzados em 1204, já com uma metrópole maior e mais rica. Em seguida, conquistado pelos turcos, que conquistaram em 1435. Constantinopla torna-se capital Istambul. Até hoje é uma das cidades mais importantes do mundo oriental. A expansão da civilização islâmica. Após a queda do Império Romano, interrompe-se o mundo do Mediterrâneo. Devido a isso, teve a invasão árabe. Nas costas do Mediterrâneo, acontecia a invasão, devido a encontrar-se em zonas fortemente urbanizadas. Devido a isso, começam a se empoderar dessas cidades já existentes, Alexandria, Antioquia, Damasco e Jerusalém. Depois da invasão, as primeiras transformações foram a qualificação de Damasco como a primeira capital dos califas omíadas,
além da criação de mesquitas no recinto sagrado das cidades. Essas novas cidades criadas pelos árabes seguem o mesmo padrão de construção, ou seja, todos os elementos de construção eram iguais. As casas, os palácios, os edifícios, as ruas eram criadas apenas como espaço para passagem de pedestres e veículos, sem muita calçada, sem muita feirinha. E as praças eram recintos maiores, ágoras, foras e mercados, que eram uma necessidade da estrutura das cidades. Falando da padronização, as suas principais diferenças com as cidades helenísticas eram a redução das relações sociais, ou seja, simplicidade no Alcorão. Eles não podiam ter muita relação social, eles queriam o mínimo de convívio entre as pessoas. Então, a cidade árabe perdeu a complexidade das cidades helenísticas. Eles tiraram os fóruns, as basílicas, os teatros, os anfiteatros, os estádios, os ginásios, tudo que fosse para reduzir a relação social, e mantinha apenas as habitações particulares, que eram nas casas ou nos palácios. Os edifícios públicos que haviam eram os banhos, pela necessidade do corpo, as termas, e as mesquitas, para o culto religioso, que eram pátios fortificados com um pórtico a mais no fundo, divididos por muitas fileiras de coluna. A regularidade das cidades helenísticas é abandonada e não existe ao menos uma administração municipal para impô-la. Ou seja, as cidades atuais eram livres, só que tinham que seguir o sistema de que não podiam ter muitas relações sociais. Eles impediam isso até no meio das ruas, as lojas eram separadas, enfim. E aí seguia com o secreto da vida familiar, ou seja, as casas eram normalmente de um pavimento, devido escrito pela região, não podia ter mais de um pavimento. E a cidade não revelava muito o seu interior. As ruas dessa cidade lembram um labirinto, normalmente cobertos, que levam nas portas das suas casas. As lojas não eram agrupadas, nem seguiam uma linha para diminuir ainda mais a relação social. Porque se você vai no comércio hoje em dia, é um do lado do outro, e aí às vezes você vai sair para comprar uma tomada e você volta com milhões de coisas. E lá naquela época não era assim, exatamente para evitar isso. Ou seja, a cidade se torna um organismo compacto, fechado por uma ou mais voltas de muros, que diferenciam em vários recintos. Cada religião tem o seu bairro. A religião proíbe representar a forma humana, portanto, impede o desenvolvimento das artes figurativas, esculturas e pinturas. Usavam a arte abstrata, composta por figuras geométricas e sinais da escrita. Era um quadradão, você não podia sair muito do padrão. E aí, para concluir aqui, eu vou falar um pouco de curiosidade sobre as cidades muçulmanas. E o que eu anotei era que o traçado, a cidade muçulmana, se organizava a partir da implantação de ruas estreitas e irregulares. Dessa forma, a estruturação proporciona o segmento de um traçado urbano com caráter secreto. O calor e a luz solar intensa requerem ruas estreitas e tortuosas. Um dos principais elementos diferenciadores da cidade islâmica em relação à cidade ocidental é o fato de que essa é organizada de fora para dentro, ou seja, da rua, do espaço coletivo para o doméstico, no caso, a habitação, enquanto a islâmica se organiza de dentro para fora. As cidades árabes se parecem muito mais com as cidades orientais antes do helenismo. Nesse período, elas eram as mais ricas do mundo. Bom, para concluir, eu acredito que, falando um pouco do que a gente estudou, né, do capítulo 5 e 6 desse livro, né, basicamente sobre Roma, né, e até a sua influência até o seu Império Bizantino, enfim. Foi bem legal a gente ter estudado isso. Eu acredito que a gente pôde aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa cultura romana, né, que influenciou praticamente todo mundo, né? Nosso mundo ocidental e até a gente viu o mundo oriental também foi bem influenciado, né? Toda a estrutura das cidades, assim, né? Mesmo que óbvio, né?
são coisas diferentes, passou por muitas transformações, mas a gente vê ainda resquícios, né, dessa cultura romana na nossa cidade. E sem falar das técnicas construtivas, né, que foram tão um avanço para a época. Eu acredito que isso foi estudar tudo isso foi muito muito bom, né? Eu acredito que agregou muito no nosso conhecimento, tanto na arquitetura quanto na nossa vida mesmo de conhecer mais sobre essa história de Roma, né? Sim, tipo, estudar Roma, dá pra ver como que ela é um ponto fora da curva, né? Porque ela fez aquilo tudo, né? Até antes de Cristo já tinha bastante evoluído bastante a cidade romana. E mesmo depois da queda dela, tipo, lá para 1500, ainda tinham povos que não conseguiam fazer o que ela fazia 10 anos antes de Cristo, entendeu? Para quem gosta de literatura assim que aborda esses temas como Roma, os reinos em conflitos e tal, tem os livros do Bernard Cornwell. Eu li a trilogia arturiana, que se passa nas ilhas da Bretanha, né? Que a forma como a todo momento aquele povo está se relacionando com as construções romanas. E eles meio que abordam mostrando que os romanos, ninguém sabe fazer isso, então os povos acabam gozando da estrutura que eles construíram mesmo após de não sei quantos anos, e aquela parada ainda está em pé, e eles usam como os próprios castelos, e eles tentam imitar, mas na maioria das vezes não conseguem. Tem uma passagem até que o personagem principal diz que não sabia, nem sabe ainda como que eles construíam pontes, como que eles venciam aqueles monstros. É uma parada bem legal de ver e mostrar como que Roma era estranho. Pegando esse gancho aí de falar um pouco sobre material esse, assim, alguma coisa assim, né? A gente até chegou a ver algumas séries, né? Até na Netflix sobre Roma, né? Tem uma lá, Império Romano, e também Ascensão do Império Otomano. Que, assim, a minha crítica, né? Eu achei interessante, conta a história de Roma, só que foca muito nos personagens. Então, assim, para estudar arquitetura, só nos primeiros episódios fala um pouco, né, mais sobre Roma como um todo, mas depois fala muito sobre a vida, tem a vida lá de Júlio César. Esse é o que conta a história do Júlio César desde pequenininho? Tô ligado. Enfim, então é meio romanceado e tal. Pra quem gosta, pô, é uma boa. Mas, assim, não é muito focado na arquitetura mesmo. Achei que era algo mais como... É tipo um documentário, sabe aquele documentário? É mais ou menos uma história de Game of Thrones com documentário do Discovery. Isso aí. É interessante, eles falam muitas coisas legais. Uma coisa que eu acho, assim, de notável é que uma coisa é você estudar a história, assim, na teoria. Você sabe, tem vários tipos de histórias do passado, mitologia grega, ou até nem isso. Uma história de uma cidade, a história de Niterói. Só que muitas dessas histórias, você não tem muito conteúdo, muito o que ver, é mais uma teoria mesmo. E no caso dessa de Roma, a diferença é que se você pesquisar aí no Google, você consegue ver para você ir visitar, para você ver que aquilo tudo aconteceu, para você ver de perto todas essas construções que hoje em dia é assustador. Então imagina você pensar que naquela época, sem muita tecnologia, que diria nenhuma, né? Eles faziam aquilo tudo e sustenta até hoje. Que hoje, se você vê, tem casas que não aguentam ficar 5 anos prontas, aí que dá uma tempestade e cai. Então, você imaginar que há tanto tempo atrás fizeram e tá tudo de pé até hoje, coisas que não são fáceis, não são básicas, ainda mais sem técnica e sem instrumentos que a gente tem hoje em dia, eu acho isso muito interessante. E aí, galera, tipo, o que vocês acharam desse podcast aí, um trabalho proposto pelo nosso professor Diego Ramos, que
foi uma alternativa, né, nesses tempos de corona aí, de quarentena, a gente teve que repensar algumas coisas e a proposta dele eu achei muito interessante, que na verdade esse é um trabalho que a gente já realizou e a gente está desenvolvendo mais, né? E eu achei muito interessante isso. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam sobre o podcast. Olha, eu vou confessar que antes desse trabalho eu nunca tinha ouvido nenhum podcast. Na verdade, eu não sabia nem que isso era de história. Eu já ouvi falar muito sobre música, só que nenhum sobre uma história, uma conversa. E a ideia do trabalho foi uma bela sacada, porque hoje em dia, se você for pesquisar no YouTube, já tem muita gente fazendo esse tal de podcast por causa dessa crise que a gente está passando. Eu achei uma sacada muito boa, porque a gente está com essa ideia desde o início do período, ou seja, logo no início foi um dos primários a ter que fazer isso aí, só que eu ainda tenho dificuldade de falar. Pô, essa questão do podcast eu achava que seria bem mais fácil. Eu acompanho desde o ensino médio, Nerdcast, ultimamente estou escutando História no Cast, também o Xadrez Verbal, que é maneiro pra caramba. Eu sempre ouvi e achei que era fácil, cara, mas aí quando você começa a falar pro computador, você fica meio, caramba, começa a gaguejar, tá ligado? Tipo, você vê o que o professor tá passando pra fazer aula online, entendeu? Imagina, você tá lá falando e ninguém tá... Dá um nervosismo. Mas é de maneira. Você acaba entrando no mundo que você conhecia, mas fazia parte. Foi interessante também, porque eu acredito que, assim, fazer uma prova, ou então para apresentar um trabalho, a gente às vezes estuda muito, né, a nossa, assim, estuda de uma maneira superficial, às vezes só para responder uma pergunta, uma questão, e eu achei interessante esse trabalho que a gente precisou se aprofundar mais, né, sobre o tema. E não só se aprofundar, né, saber mais, mas apresentar de uma forma, se expressar de uma forma diferente, né? Porque é diferente de você marcar um X na prova. Sim. Lá e pronto. Não, aqui você tem que explicar, usar sua voz. Cara, foi uma experiência muito interessante, cara, um exercício. No terceiro roteiro, o filhão já tava escrevendo por eu mesmo, eu já lembrava de cada coisa. Pô, na hora de escrever sobre domos e insugs, eu tava escrevendo sozinho, eu não tava nem procurando. É porque você absorveu, já tá. Pô, as guerras humanas, já tá tudo na minha cabeça. Basicamente você tem que dar uma aula mesmo, então você tem que saber, tem que dominar o assunto, diferente de uma prova que você consegue linkar uma coisa com a outra, aí você consegue... Aquela palavra te lembra da resposta certa, né? Por outra forma, mas aqui você tem que você tem que dominar o assunto, porque você está passando para outra pessoa que não domina esse assunto, um assunto que você está dominando. Ou seja, você tem que dar uma aula. Basicamente é isso. Bom, então é isso, gente. A gente espera que tenha sido um conteúdo de valor para vocês, que possa ajudar vocês na revisão, enfim, a aprender um pouco mais sobre Roma e sobre tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente estudou. E a gente queria pedir aí, né, para vocês curtirem o canal e curtir, se inscreve, compartilhar com os amigos. É isso aí. Aciona o sino. Boas aulas aí. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Fique em casa, galera.